Olá pessoal, sou o professor Júnior Queiroz. Hoje nós vamos fazer aqui só um encerramento do capítulo 11 da matéria número 1, Introdução Bíblica do Seminário Bíblico, curso básico em Teologia do Seminário Ilha Cristã, que se situa em Goiânia, em Goiás, mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Capítulo 11, Dificuldades da Bíblia. O estudante inexperiente encontrará muitas dificuldades que são praticamente naturais, né? E esperadas, é claro, no estudo da Bíblia, que é um texto longo, complexo, antigo, né? Então, algumas dificuldades são até naturais. Porém, isso não é motivo para preocupação exagerada, né, de desistência, né? As dificuldades aparecem, é verdade, no campo da tradução, versão, né? Exegese, geografia, antropologia, cronologia, inclusive os preconceitos também, tá? A falta de conhecimento da Bíblia, pois, contém assuntos pesados e difíceis de compreender em alguns casos, tá? Algumas referências, né? Citamos algumas referências para comprovar as dificuldades. Lembre-se, porém, que essas dificuldades não haviam nos originais, pois eram interpretados por rabinos, doutores da lei, que além de profundos conhecedores, eles não estudavam tradução, mas o texto próprio inspirado por Deus, tá? Então, algumas regrinhas aí, tá? Que vão ser colocadas, né? Os humildes, algumas eu já citei antes nas outras aulas, então vou pular algumas e vou colocar só as que eu não citei, tá? Os humildes e simples se harmonizam com a santidade de Deus mais facilmente. Os orgulhosos e exaltados não se encaixam nem se adaptam na simplicidade das coisas divinas e, por isso, não conseguem compreender certos pontos de difícil compreensão, tá? Então, a humildade é uma condição importante. Toda vez que for interpretar um texto, temos que ler o texto anterior e posterior. Isso ajuda o estudante a compreender certas dificuldades e conceitos complexos, tá? Então, ler só aquele texto ali fica faltando. Se você ler para trás, ler para frente ali, o contexto vai ajudar bastante, né? Posso lhe assegurar isso aí também. Nunca predeterminar o sentido do texto. Você já determinar o sentido que tem sem investigar, sem olhar, sem deixar o texto falar, tá? Mas procurar descobrir a intenção original do autor. O que o autor queria dizer com aquilo ali, naquele momento, naquela hora, tá? Há duas classes de interpretação. Eu já falei disso lá atrás, mas vou repetir, porque, né, só para ficar bem claro. Exegética, a exegese, que é de dentro para fora, de dentro do texto para mim, né? A interpretação vem de lá para cá. E a exegética, exegese, que é de fora para dentro, é eu querer impor o sentido ao texto que não é o sentido original dele, tá? O sentido dos textos bíblicos, eu estou no final da página 100, tá? O sentido dos textos bíblicos nasceu na mente de Deus e foi registrado na Bíblia para ser analisado, para ser investigado, para ser estudado, compreendido, assimilado, tá? Deus deixou isso para nós estudarmos mesmo, está tudo ali, né? É só usar ali de forma inteligente, de forma humilde e usar essas regras que a gente está repassando aqui. Aliás, para ser também guardado na mente do estudante, né, e do ouvinte, ser colocado em prática, né, segundo a vontade de Deus, né? Podem-se encontrar textos em 4 sentidos, né? O sentido literal do texto, né, está escrito, no sentido figurado, texto entendido no sentido figurado, simbólico, às vezes através de símbolos, e implícito, tá? Deve-se buscar a intenção de Deus e jamais querer amparar as nossas ansiedades e as nossas intenções pessoais, tá? É daí, dessa ansiedade, sem reverência, sem zelo, sem humildade, é que nascem as heresias. Lembre-se, as heresias vêm de dentro do meio dos cristãos, tá? Que atende às suas ansiedades aí e acaba levando para uma interpretação fora do comum aí, tá? Uma regra importante, nunca peça ajuda para pessoas que tenham pouco conhecimento e sejam novas na fé, neófitos, tá? Ou não revelem segurança quanto à interpretação da Bíblia.
Tem gente que é já antigo na fé e tudo, e não dá aquela segurança de interpretação, a gente já percebe isso, né? Então, nunca peça ajuda para essas pessoas para a revelação bíblica, tá? Peça ajuda para pessoas comprovadamente capazes de explicar a Bíblia de forma segura e que demonstrem convicção no que estão dizendo, tá? A primeira pessoa capaz de te ajudar, de ajudar o estudante da Bíblia, é através do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, né? Na Bíblia, através do Espírito Santo. A segunda é alguém que cursou teologia, que tem longa experiência com Deus, né, que é conhecedor das Escrituras e tem uma vida digna de ser imitada. Então, esse aí é digno, é possível pedir ajuda, pedir a colaboração. Daí vamos falar da arqueologia. A arqueologia como ciência secular que estuda as civilizações antigas, ruínas de cidades, né, mortas, tem contribuído muito para a comprovação do que a Bíblia diz, né? No sentido real, a Bíblia não carece de provas, já falei isso para vocês, mas a fraqueza dos homens exige, né, que a arqueologia em dado, né, a sua partícula aí, dado o seu pitaco aí na comprovação das escavações que são mencionadas nas Escrituras, tá? Por exemplo, a região considerada entre os rios Tigre e Eufrates até o Golfo Pérsico, né, no Oriente Médio, e nos arredores, é o berço da humanidade. Foi ali que tudo começou, com Adão e Eva, no Jardim do Éden, né? E como se prova isso? É aí que entra a arqueologia, que traz aí nos seus tesouros enterrados, né, a elucidação de quando, onde, o que aconteceu, né? E em muitos casos, né, nós temos muita material sobre arqueologia que traz para nós algumas respostas bíblicas importantes, tá? Daí o item 11.3, na página 102, valor dos bons manuscritos, tá? A inspiração de Deus, né? A inspiração de Deus, a grande importância dos originais, que não mais existem, é porque foram inspirados por Deus, né? A grande importância dos originais é porque foram inspirados por Deus. Eles não existem mais em lugar nenhum do mundo, tá? Temos antigos manuscritos, antigas cópias manuscritas em alguns lugares do mundo. Temos cópias mais confiáveis, menos confiáveis, né? Com pequenas diferenças, mas temos essas cópias. Mas todos são cópias, não tem autógrafos ou originais ainda pelo mundo afora. As traduções, né, enquanto fiéis aos originais, o que é impossível na sua totalidade, porque foram feitos por seres humanos, naquele tempo era tudo feito à mão, manuscrito, tá? Né? Então pode ser que haja falhas. Permanecem inspiradas pelo Espírito Santo, mas toda tradução é passível de erro, tá? Como já falamos, né? Mesmo que tenham sido zelosos no seu trabalho. Essa não é uma afirmação que as traduções contêm muitos erros, né? Mas um alerta aos leitores no sentido da realidade de pequenas falhas humanas podem acontecer, as quais devem ser consideradas naturais, embora inaceitáveis, né? Mas naturais. Contudo, a maioria delas não afeta a salvação ou o contexto geral da revelação de Deus, tá? Na página 103, um exemplo é a versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Ela fala muito de caridade, inclusive no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo do amor de Deus, tá? Algumas versões já vêm com essa palavra corrigida para amor, né? O que expressa o conceito original correto. No grego, né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, aparece a palavra ágape, tá? A palavra lá, que está lá no grego, lá no original, né? Nas cópias agora, mas que veio do original, é o ágape, tá? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento em hebraico, né? Algumas diferenças aí, né? Mas, de modo geral, foi assim, né? E ágape era a palavra que aparecia ali. O sentido realmente, né, de ágape é um amor puro, amor verdadeiro, perseverante, tolerante, perdoador, compreensivo, resistente, maravilhoso, né? Resistindo nas piores circunstâncias, né? E a palavra caridade parece não expressar um amor tão grande assim, né?
Então, no português, principalmente, essa palavra, não, né, a palavra amor parece ser mais adequada a esse texto aí. E é um investimento, né? Investimento para a eternidade. Estudar as línguas originais da Bíblia, né? O hebraico e o grego, que é as bases, né? Mais o português, representa, portanto, investimento a favor de uma busca maravilhosa, que é conhecer a palavra de Deus, como foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, é importante um conhecimento básico das línguas originais do hebraico e do grego, né? Inclusive, é por isso que nós temos uma tradução tão confiável, né? Um português chamado João Ferreira de Almeida, eu vou usar aqui a maior parte das traduções que usamos no Brasil, vem da Almeida, tá? Que é João Ferreira de Almeida, que é um português que morava na Indonésia, que estudou as línguas originais, né? E ele fez a tradução direta dos manuscritos copiados para o português. Então, nós temos uma confiança muito grande, que se você pegar ali do hebraico, traduzir para o latim, porque algumas traduções foi feita assim, que o latim era a língua do Império Romano, né, que dominava no tempo de Jesus, na época, por exemplo, né, e o grego, que era a língua corrente ali no meio do povo, pega, aí você translitera para outra língua, para o latim, para depois trazer para o português. Há uma perda em cada tradução ali do sentido de alguns textos e tudo. Então, no nosso caso, maravilhosamente, nós temos esse tesouro que é Almeida, tá? Que são as Bíblias que vieram da tradução direta dos originais ou das cópias, né, dos manuscritos, direto para o português, tá? Como ele conseguiu isso? Estudando hebraico e grego, né? Ele falava português, né? E acabou conhecendo essas línguas originais e trazendo para nós esse tesouro aí, né? Só para mostrar para vocês que não é a intenção da pessoa falar fluentemente esses idiomas ou coisa desse tipo, mas ter conhecimento suficiente para fazer a interpretação bíblica de forma, já que nós queremos conhecer o sentido original do texto que está ali descrito na palavra, tá? Para os cristãos, então, que têm mente aberta, né, reafirmando isso, estudar hebraico, estudar grego, quer dizer procurar conhecer a palavra de Deus com mais profundidade, com mais segurança, que é a nossa real intenção. Ok? Vamos terminar por aqui, né? Essa é só uma finalização de introdução bíblica do curso básico, né, da apostila de número 1, introdução bíblica, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.